Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre uma triste realidade na educação brasileira. A violência contra professores dentro de salas de aula. Por dentro dos seus direitos, bancos não podem cobrar taxa por pacote de serviços essenciais. E também o reconhecimento de paternidade além da certidão de nascimento. Conheça as regras de cobrança em estacionamentos privados. Em Itaúna encontramos a história do juiz Paulo Antônio de Carvalho, que envolve dedicação, amor e até um pouco de mística. Fique com a gente, nossa edição começa agora. O Brasil está no topo do ranking de violência em instituições de ensino. É o que revela a pesquisa global da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, realizada com mais de 100 mil professores e diretores de escola do segundo ciclo do ensino fundamental e do ensino médio. Um professor marcado pela agressão de um aluno. Essa é uma lembrança que nenhum educador gostaria de levar para a vida, mas tem sido um fato recorrente no Brasil. Em Minas Gerais, a situação reflete o que acontece no país. O Sindiúti, através da subseção do DIEESE, realizou uma pesquisa de perfil da categoria da rede estadual. Os dados são alarmantes no que se refere à violência no ambiente escolar. 43,8% da rede estadual já sofreu algum tipo de violência, desde a violência física, a agressão, a xingamentos, a ameaças. Nem todos os profissionais da educação da rede pública que sofrem violência no ambiente escolar denunciam essa violência que sofrem por vários fatores: medo, insegurança, abandono, as circunstâncias em que acontece. O professor muitas vezes é responsabilizado pelo agente público pela violência que sofre. Então, os dados hoje não dizem a realidade sobre a violência no ambiente escolar. O professor Cleiton Gomes analisa a violência como mais um dos sintomas de uma completa desestruturação social. Uma sociedade que politicamente, socialmente, ideologicamente, ela vive constantemente em crise, e essa crise está refletindo principalmente agora nessa geração em que estamos. O papel da escola qual que é? É ensinar, produzir conhecimento. Só que eles querem que nós também educamos. A educação, ela vem da família. E a escola tem que ser geradora de conhecimento. Então nós estamos assumindo um papel que teoricamente não é nosso. No âmbito legislativo e que serve para amparar uma decisão judicial, foi dado um grande passo no estado de Minas Gerais para combater a violência e resguardar o profissional da educação com a criação da Lei 22.623 de 2017. Para o desembargador, um amparo legal pode encorajar o educador a expor a situação vivida e, consequentemente, incentivar a responsabilização do agressor. Ele tem que ter não só a coragem, mas ele tem que mostrar à sociedade o que está acontecendo dentro das escolas. A falência é do Estado e da própria sociedade. Mas os pais têm que ser chamados à escola, informados do que houve com o filho. Tem que haver abertura de um processo infracional e ele tem que ser chamado às barras da justiça e até ao juiz. A lei estabelece medidas protetivas que podem ser aplicadas pela justiça e procedimentos básicos a serem tomados mediante os casos de violência ocorridos durante o exercício da profissão. Quando o profissional é vítima da violência no ambiente escolar, há um rol de questões protetivas. Se ele quiser, ele tem o direito de mudar de turno ou de escola, se ele quiser. A obrigatoriedade do registro da violência, que muitas vezes sequer o boletim de ocorrência era registrado. A obrigatoriedade da comunicação de acidente de trabalho pela chefia imediata, porque sequer isso era feito, ficava sob a responsabilidade de quem era agredido. A devida apuração, a devida responsabilidade de quem tem que fazer o quê, o acompanhamento deste profissional quando ele é vítima da violência no ambiente escolar. São coisas que podem parecer muito simples, muito óbvias, mas não eram feitas. A necessidade de ações mais concretas para combater o desrespeito contra o professor atinge, sobretudo, o profissional do gênero feminino, correspondente a 80% do efetivo das escolas estaduais em Minas Gerais. A professora Rafaela Moraes observa a repetição da cultura de violência contra a mulher no ambiente escolar e a dificuldade da profissional em saber como agir nesses momentos. A escola é um espaço muito feminino, né? Mas pouco feminino
vista, né? Muito poucas ainda alcançaram esse patamar de entender a força que a gente tem. Se há mais violência na sociedade contra a mulher, essa violência de gênero ela também vai perpassar pela escola. Os dados da violência contra os professores são reais, assustam e podem até provocar uma sensação de quadro generalizado. No entanto, ainda é possível acreditar que essa situação pode ser mudada e encontrar bons exemplos, como esta escola que fica aqui na Regional Venda Nova, em Belo Horizonte. A Escola Municipal Armando Ziller foi destaque entre as instituições públicas na pesquisa Excelência com Equidade, no atendimento a alunos de baixa renda familiar, apresentando bons índices educacionais. O diretor Hamilton Gomes atribui o sucesso a um conjunto de ações desenvolvidas na escola, partindo de um trabalho pedagógico individualizado. A gente tem a preocupação já no início do ano de procurar fazer uma avaliação diagnóstica das turmas, entender o perfil das turmas e, em cima desse levantamento, a gente traçar um plano de trabalho e procurando sempre também estar intervindo nas situações que a gente percebe uma dificuldade por parte dos alunos. E esse contato muito direto, então a gente liga diariamente para os pais aqui da escola. Então, uma situação que eu estou precisando que você venha aqui conversar, a situação é essa, então a gente procura fazer o monitoramento da frequência dos alunos também, que é uma coisa que a gente faz. A gente tem uma prática aqui na escola, na secretaria, de uma pessoa que fica especificamente ligando para a família saber por que o menino não veio à escola. A sociedade tem que reagir, acordar. É muito mais fácil construir escolas e mais barato para o contribuinte, que somos nós, do que construir presídios. No próximo bloco, saiba quando você não precisa pagar taxas em instituições bancárias. E também histórias de quem busca o reconhecimento de paternidade. Voltamos em instantes. Você está assistindo ao Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. De acordo com determinação do Banco Central do Brasil, todo cliente pessoa física que possuir conta de depósitos e de poupança tem direito a uma tabela de serviços bancários gratuitos. Acompanhe na reportagem. Fornecimento de cartão com função débito, fornecimento de segunda via de cartão, exceto nos casos de pedido do próprio cliente. Realização de uma quantidade estipulada de saques em guichê de caixa. Transferência de recursos entre contas na própria instituição, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento ou pela internet. Fornecimento de extrato contendo a movimentação dos últimos 30 dias por meio de guichê de caixa ou no terminal de autoatendimento. Realização de consultas mediante utilização da internet. Uma quantidade limitada de folhas de cheque. Tudo isso que falei são apenas alguns serviços que constam na Resolução 3.919 do Banco Central do Brasil, parte de um pacote básico a que o consumidor tem direito ao abrir uma conta em banco. Apesar disso, nem sempre o cliente é informado que pode ter acesso a esses serviços sem custo. E além desse pacote básico, que está por força de resolução alcançando os consumidores, podem ter outros serviços também gratuitos, dependendo do perfil do consumidor e o contrato que ele tem junto à instituição bancária. A gente percebe que às vezes você tem uma tabela de tarifas fixado atrás de uma pilastra de uma agência bancária. Quer dizer, que consumidor ou consumidora vai parar ali para ver atrás de uma pilastra onde está aquela informação. A falta de conhecimento do consumidor, somada à negligência dos bancos, faz com que muitas pessoas paguem por serviços e transações a que teriam direito à gratuidade. Com isso, as instituições financeiras desrespeitam o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Brasileira de Acesso à Informação. O grande problema é que, constantemente, os bancos eles desrespeitam os consumidores no que se refere à informação clara e adequada. Então, muitas vezes, o consumidor não tem acesso nem às tarifas que estão sendo cobradas ou ele teria uso gratuito, bem como a questão dos juros. Não basta ter informação, tem que ser clara e adequada aos consumidores e consumidoras. O cliente deve exigir e pesquisar junto ao banco as opções a que tem direito e, em caso de desrespeito, deve buscar apoio e orientação nos órgãos de defesa do consumidor
e até recorrer à justiça. Então é importantíssimo que antes de você utilizar algum serviço bancário, busque informações no site do Banco Central do Brasil, bem como da sua própria instituição financeira, para saber até que ponto tem ou não que pagar para aquela tarifa que está sendo cobrada junto ao consumidor. Ter o nome do pai na certidão é direito de todo cidadão brasileiro. O registro assegura garantias, como o recebimento de pensão alimentícia e de herança. Tão importante quanto os direitos, ter as linhas da certidão de nascimento devidamente preenchidas tem valor afetivo. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais oferece esse serviço à população por meio do Centro de Reconhecimento de Paternidade. Além de promover direitos, o local também é um espaço onde novas histórias são construídas e laços são reatados. A partir de hoje, o Justiça em Questão conta algumas dessas histórias que passam pelo CRP. Hoje, vamos explicar como o serviço é oferecido. O CRP foi criado a partir de uma proposta do CNJ, que em 2009 teve um censo, fez um levantamento em todas as escolas públicas do Brasil de quantas crianças e adolescentes matriculados nessas escolas não tinham o nome de pai no registro. E esse censo apurou um número assim assustador, 5 milhões de crianças sem registro, de crianças e adolescentes sem registro de paternidade. Esse número aqui para Belo Horizonte girava aí em torno de 45 mil crianças e adolescentes. O censo do CNJ foi finalizado, mas o TJMG manteve o projeto. Hoje, qualquer pessoa pode procurar o centro. Com as informações prestadas pela mãe, o suposto pai é convidado a comparecer e é marcada a data para realizar um exame de DNA em laboratório de forma gratuita. No caso de pai falecido, é feito o DNA. Aí a gente precisa, primeiramente, da certidão de óbito para orientar as partes. Por quê? Porque se tiver havendo herdeiros, esses herdeiros têm que concordar com o exame. Então, uma vez tendo a confirmação, a concordância desses herdeiros, aí sim esse exame é agendado e o procedimento também funciona igual ao outro. Só que o DNA é mais ou menos uns 45 dias para que o laboratório libere. Elza também fez um DNA de reconstituição junto com a nora. Ela encontrou no CRP uma maneira de preservar a memória do filho, que faleceu deixando para ela um neto. Tem um pedacinho dele aqui com a gente. Foi excelente esse resultado. Além de casos de DNA de reconstituição, o CRP também recebe notificações de cartórios quando mães tentam registrar filhos e não informam o nome do pai. Porque atualmente, quando nasce uma criança aqui em Belo Horizonte, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, esse cartório ele automaticamente cria um processo de investigação de paternidade pela ferramenta do Projude, manda esse processo aqui para a gente e essas pessoas elas são convocadas a virem aqui para manifestar o endereço do suposto pai ou já vir com o suposto pai, fazer o reconhecimento espontâneo ou para que a gente faça um agendamento do exame de DNA. Há também casos de reconhecimento voluntário. Um exemplo disso é Sebastião, que vai passar o Dia dos Pais com mais um filho nos braços. Eu estou muito satisfeito, porque eu adoro criança também. Chora, quando está no telefone, ele chora, me escuta minha voz. Eu criei 4 filhos, 3 netos sozinho, a gente tira de letra. A gente teve um registro e a gente fez esse levantamento, de 65 mil procedimentos instaurados no CRP. Hoje a gente faz em média de 70 a 80 exames de DNA por mês. Os dados mostram que desde que o CRP foi criado, de 6 anos para cá, a gente teve quase 12 mil reconhecimentos de paternidade. Isso envolve DNAs positivos e envolve reconhecimento espontâneo. Ter o nome do pai reconhecido e registrado pode garantir direitos. É o direito de receber alimentos desse pai. Aí tem, por exemplo, uma questão de, vamos imaginar, de direitos hereditários. Se esse pai morre, é um pai que tem alguma condição, deixa um patrimônio, esse filho só vai estar garantido se ele tiver o registro do pai, Todos nós sabemos que biologicamente nós somos formados por um óvulo e por um espermatozoide. E eu acho que é como se a história da gente ficasse incompleta, sabe? Voltamos daqui a pouco para falar sobre as regras para cobranças em estacionamentos. Você também vai conhecer a contribuição do juiz Paulo Antônio de Carvalho para a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado.
Fique conosco, o Justiça em Questão volta já. Estamos de volta com o Justiça em Questão. Encontrar um local para estacionar nas ruas está se tornando tarefa difícil e os motoristas encontram como alternativa os estacionamentos privados. Quem faz essa opção deve ficar atento aos seus direitos para não acabar pagando além do necessário pelo serviço. O número de carros em BH aumenta cada dia. Resultado, trânsito mais lento e dificuldade para estacionar. Mas hoje foi diferente. O Elbert está feliz porque ele conseguiu achar uma vaga. Então a gente tem essa dificuldade porque é muito carro, né? Eu dei 3 voltas aqui no quarteirão aqui para mim conseguir parar aqui. Mas o Elbert só deixou o carro na rua porque ele ficou dentro do veículo, esperando a filha que fazia aula de balé. Quando isso não acontece, ele prefere pagar o estacionamento. É que ele já teve esse mesmo carro roubado. Agora não arrisca mais. Eu até pago o estacionamento ali na frente, mas hoje, como era só de meia hora, né? Então eu planejei parar aqui. Amanda já teve a desagradável surpresa de encontrar o carro arrombado. Agora não tem dúvida, prefere pagar pela segurança. Eles quebram o vidro da gente. Você já teve problema com o seu carro na rua? Já. E não são só esses motoristas, não. Muitos acabam mesmo procurando os estacionamentos, em busca de praticidade e principalmente segurança. Mas é preciso tomar cuidado, porque vários desses estabelecimentos estão cobrando preços diferenciados para carros pequenos e grandes, o que pode ser considerado ilegal. Na verdade, não há nenhuma ilegalidade em se cobrar preço diferenciado de um veículo pequeno para um veículo grande, desde que o estabelecimento ofereça para o veículo grande uma vaga maior. Se isso acontecer, é viável a cobrança. Se não acontecer, essa cobrança, além de ilegal, é abusiva. A dona deste estabelecimento, que não quis se identificar, admite que cobra de acordo com o tamanho do veículo e que os estabelecimentos próximos também fazem isso. E sobre as motos, o especialista explica que as vagas para elas podem ter preços diferenciados. Normalmente se cobra menos pelas motos, desde que você tenha a delimitação de vaga menor para essas motos. O que não pode é, muitas vezes, o motoqueiro ser obrigado a parar numa vaga maior, sendo destinada para ele uma vaga menor. Então é importante que ele localize ali a delimitação da vaga para estacionamento e exija aí uma proporção de um pagamento diferenciado, já que o seu veículo é bem menor do que os demais. O diretor do Procon Assembleia diz ainda que o preço para vagas de carros importados ou veículos especiais só podem ser maiores se o serviço for diferenciado, com manobristas exclusivos, por exemplo. E quando o motorista constatar a cobrança abusiva, deve procurar os serviços de defesa do consumidor. Por exemplo, deixar um atendente, um manobrista exclusivamente para manobrar e vigiar esse veículo. E nós sabemos que isso não acontece. Por isso que essa cobrança, nesse caso, também seria ilegal e abusiva. A Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, a APAC, trabalha com um método que ganhou vários defensores ao longo do tempo. Nossa equipe encontrou uma pessoa que é considerada a motivação para que o método APAC se expandisse em Minas Gerais. Prepare-se para ser apresentado ao juiz Paulo Antônio de Carvalho, da comarca de Itaúna. Se você deseja conhecer pessoalmente o juiz Paulo Antônio, não é difícil. Basta ter um pouquinho de tempo. Após 33 anos à frente da vara criminal da comarca, ele só consegue chegar ao gabinete depois de receber cumprimentos e abraços pelo caminho. Pode perguntar por aí. Para atravessar a praça de Itaúna, ele demora 2 horas. Para fazer uma compra de 15 minutos no supermercado, ele gasta 3 horas. A carreira do juiz parece ter algo de místico, divino. Tanto que, quando passou pela comarca de Caeté, do gabinete tinha a vista de uma igreja. Chegou a Itaúna e o que via da janela? Outra torre de igreja. Mas essa história de 3 décadas quase não se concretiza. Ele só assumiu o cargo após um conselho que foi quase uma profecia. Fiquei 2 anos esperando para assumir
porque eu achava que era inexperiente, que não estava suficientemente maduro. E me ajudou muito nessa época o desembargador Edésio Fernandes, que era presidente do Tribunal de Justiça. E quando eu expunha a ele, né, as minhas incertezas, as minhas angústias, né, ele aconselhava: não, fica tranquilo, vai tranquilo e tal, que você vai ser um grande juiz. E foi o que aconteceu. A insegurança foi se apagando à medida que o trabalho em prol da recuperação de presos se consolidava. Foi em Itaúna que ele teve contato com a APAC. O método se tornou um dos pilares da carreira do juiz e o transformou em exemplo. Quem nos conta é o diretor da FEBAC, que considera esse encontro algo divino. Entre tantas pessoas de valor que eu encontrei ao longo deste caminho difícil e árduo, encontrar pessoas como o Dr. Paulo realmente é um presente de Deus, né? Ele sempre foi, particularmente para mim, um mentor, um conselheiro, e diante das dificuldades, de situações difíceis, ele sempre foi essa pessoa equilibrada, sensata, que buscava encontrar as melhores soluções para os problemas, sobretudo através do diálogo. Para o promotor, essa atenção com o próximo é uma das causas de o juiz ter sido o nome escolhido para batizar o auditório da APAC. Porque, veja bem, mesmo condenando as pessoas a apenas privativas de liberdade, o Dr. Paulo nunca se afastou do seu ideal cristão, que é de fazer o bem ao próximo. A capacidade para dialogar foi de grande importância no momento em que os recuperandos da APAC da cidade tiveram a alimentação suspensa. A empresa responsável só podia fornecer comida nos presídios do sistema convencional. E até que a situação se resolvesse, o juiz se arriscou pelos detentos. Ficamos 1 ano e 4 meses com 70, 80 presos, que era a população prisional da época, recolhidos no centro de reintegração e tendo que fornecer alimentação para eles através de doações, através de coletas, ou então fazendo conta, né, em açougue, em varejão, em supermercado. Depois de 1 ano e 4 meses é que o dinheiro veio. E aí veio para todo o período anterior, não é? Aí nós quitamos a dívida que havia com as empresas da cidade, né? E o mais interessante é que eu era o fiador. Então, naquela época, eu cheguei a receber visitas aqui no fórum de dono de varejão, de dono de supermercado e tal, dizendo que ia suspender a alimentação porque estava desconfiado que o Estado não iria pagar. Aí eu falei: não, você pode ficar tranquilo, se o Estado não pagar, eu pago, né, com meus recursos pessoais. E ele acreditava, né? Porque não sabia que se o Estado não pagasse, eu não tinha condições de pagar. E quando comentam sobre o reconhecimento desse trabalho, bom contador de casos que é, o magistrado responde. Quando eu comecei nisso, o pessoal se referia a mim como o Paulo, o juiz louco de Itaúna, que cuida de presa. Eu falei: hoje que já deu certo, aí eles mudaram, né? Eles falam: o Paulo, o juiz de Itaúna, que lida com preso. Então, só de ter riscado o louco já está bom demais. O juiz parece ter a mesma receita para conduzir o trabalho e a vida pessoal. Não leva o trabalho para casa, mas conversa e condena acusados com a tranquilidade de um pai que aconselha um filho. Característica elogiada pelos colegas. Ele é muito ponderado, equilibrado. A sua fala é sempre de uma horizontalidade. Ele não tem altos, baixos, gritos. Ele é o juiz perfeito. Gostaria demais que o tempo parasse para que ele não fosse acrescentando anos, calendário à sua idade, para nunca chegar à sua aposentadoria. E idade é assunto que o magistrado prefere deixar para depois. Trabalha até escurecer sem demonstrar cansaço e não se deixa vencer pelo tempo. Prefere se apegar a um ensinamento da mãe quando perguntam sobre a aposentadoria. Eu estou aproveitando, né, para seguir o conselho da minha mãe, para trabalhar enquanto estou novo, né, apesar dos 70, né? Quem conhece o magistrado chega a pensar que ele não apenas trabalha, mas sim exerce um dom. Tal qual afirmava Piero Calamandrei, um dos inspiradores do Código de Processo Civil. Nós acreditamos aqui em Itaúna que a justiça é uma divindade e ela só aparece para quem nela acredita. Isso aí é maravilhoso.
Você trabalhar com uma pessoa e consegue te demonstrar sem nenhuma dúvida que o que ela pensa é isso e é o certo, esse é o grande valor. O que eu torço como promotor, como jurisdicionado, é que o Dr. Paulo não seja um juiz único, que muitos outros se espelhem na figura dele, na carreira dele. Ciente de que outros virão para continuar o trabalho que ele teve receio de começar, o juiz deixa o ensinamento que o acompanhou a vida toda. O poeta Virgílio, antes que o Cristo viesse ao mundo, ele já falava: não se combate o mal com o mal. O mal tem que ser combatido com o amor, porque o amor vence tudo. E nisso eu realmente acredito. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas e participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Grande abraço e até a próxima edição.